E aí, galerinha da Escola Ismael por Deus, pessoal do oitavos anos da manhã, né? E quem vos fala é o professor Lastênio, né? Mais um retorno às aulas e nós estamos agora para falarmos um pouco sobre o que nós estudamos no primeiro período de avaliações de ensino, né? De educação, né? E entrarmos especificamente na Revolução Francesa, que foi o tópico de nossa aula anterior, de nosso post anterior lá no Google Formulário. Não sei se vocês se lembram, né? Mas a nossa última atividade sobre a matéria em si foi a entrada no processo revolucionário da Revolução Francesa, né? De antemão, a gente vai aqui, né? Vou aqui passar, vou relembrar para vocês os tópicos que nós já trabalhamos nesse período, né? Nós iniciamos, né, com a Revolução Inglesa, né, passamos pelo nascimento do parlamento inglês, falamos sobre os cercamentos, falamos sobre a Revolução Puritana, a dissolução da monarquia inglesa, até a Revolução Gloriosa, com o retorno da monarquia inglesa, mas com a aplicação do regime parlamentar inglês. Vimos um pouco do processo chamado iluminismo, né? Ou ilustração, para alguns de vocês, né? Para alguns de vocês conhecem, são vários termos conhecidos como ilustração, iluminismo, né? Que dão origem à nova lógica de pensamento racional na Europa, né? E que vai se difundir pelo mundo e que tem influência até os dias de hoje, como a gente já tinha visto nas postagens anteriores, né? Vimos também a questão do despotismo esclarecido, que nada mais era do que a tentativa dos governantes europeus, desculpa, dos governantes europeus, dos reis, dos monarcas europeus, de manterem ainda uma postura de domínio sobre a lógica do pensamento iluminista, né? Eram os reis esclarecidos, déspotas, vem de rei, né, de poder, ele exercia sua força através da racionalidade, né, daí o termo esclarecido, né, e foi uma tendência na Europa naquele período, né. Nós passamos pela Revolução Industrial, nós fizemos um apanhado de alguns aspectos da Revolução Industrial, que foi o movimento que caracterizou a suplantação do regime feudal e impulsionou o regime capitalista moderno, né? Impulsionou o regime capitalista moderno e fez com que a burguesia ascendesse socialmente, né? Em sua questão. Todos esses movimentos que nós estamos falando aqui, a Revolução Inglesa, a ilustração, o iluminismo, né? Ilustração ou iluminismo, a Revolução Industrial, certo? São aspectos que deram origem à nova ordem mundial, que é a nova ordem do capitalismo, né? Que vem vigorando aí desde o século XV, XVI até os dias de hoje, né? Suplantando o capitalismo comercial, chegando no capitalismo industrial na primeira revolução industrial, né? Que deu origem também, que é um dos temas que nós debatemos muito, que foi a independência dos Estados Unidos. Dependência essa que iniciou o processo de quê? De influência americana na nova ordem mundial, né? Inseriu os Estados Unidos dentro de um novo conceito, a partir do meados do 1720, 700 até os dias atuais, né? Até os dias atuais, os Estados Unidos começaram a exercer uma grande influência no mundo, mas principalmente a partir da segunda metade do século XX, que foi com a Segunda Guerra Mundial que consolidou seu período hegemônico. Por que nós trabalhamos todos esses temas? Porque todos esses temas, certo, deram origem à nossa lógica da Revolução Francesa, que é a ruptura
a ruptura do antigo regime, né, do antigo regime das sociedades estamentais com o rei no topo, a nobreza e o clero no meio, e o povo logo abaixo, sustentando toda a sociedade, vai dar uma guinada, certo? Vai revirar essa pirâmide estamental, entre aspas, né? Por quê? Porque o povo vai continuar sendo o povo. Vamos mudar os aspectos de poder, principalmente baseado naqueles determinados pela burguesia, que é a sociedade em ascensão e que vai se consolidar como sociedade hegemônica justamente no período da Revolução Francesa, com a queda da monarquia francesa, com a tomada do poder na França e a sua expansão depois, a sua expansão e a sua hegemonia com a chegada do Império Napoleônico, né? Com a chegada do Napoleão Bonaparte ao poder, primeiro como cônsul, né? O consulado de Napoleão Bonaparte, e depois como imperador do grande império francês que foi durante o século XVII, século XVIII, né? 1789, que foi o período da Revolução Francesa, até, até meados até de 1812, né? Quando ele tentou retornar novamente à França, após ser derrotado, e foi tomado o poder. Após esse período, né, houve o Congresso de Viena e acabou-se o legado de Napoleão Bonaparte, que deixou a França com o exército derrotado. No entanto, construiu um grande imaginário e expandiu o ideário da Revolução Francesa por todo o planeta, né? Sendo a França na atualidade uma das grandes nações, né? Uma das grandes nações que construíram esse ideal de igualdade, liberdade, fraternidade dentro da lógica da burguesia. Entendam sempre que a Revolução Francesa ela foi uma revolução popular do povo para o povo, mas que ela sempre teve em sua base de sustentação a lógica e os interesses da burguesia. É tanto que até a atualidade nós vivemos dentro da lógica e dos interesses da burguesia, né? Esse é assunto para nós discutirmos quando nós retornarmos à nossa lógica de sala de aula, mas essa é a realidade que nós temos que ter em mente. Diante disso, pessoal, eu quero que vocês consigam racionalizar esses quatro elementos que deram suporte, né, à ascensão da lógica burguesa na Idade Moderna, transição para a Idade Contemporânea, né, que os marcos históricos. Primeiro, a Revolução Inglesa, que foi uma das bases de sustentação para a construção de um ideário da burguesia, de uma lógica da burguesia. Segundo tópico, a Revolução Industrial, que foi o suporte tecnológico, o suporte técnico, o suporte científico, que fez com que a sociedade burguesa conseguisse evoluir financeiramente, né? E reestruturou até as lógicas então existentes, né? Como a própria lógica da escravidão. Certo? Implementou o trabalho assalariado, implementou a alta produtividade e alta produção e implementou uma nova sistemática. Terceiro, o iluminismo ou a ilustração, que veio com o ideário revolucionário, certo? Da lógica da razão, da cientificidade, da lógica do pensamento lógico, do pensamento racional como base de sustentação da humanidade. E por último, certo? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa que veio para consolidar toda a lógica burguesa até então vigente, com a evolução para o capitalismo industrial,
com a sociedade de direitos humanos, a sociedade regida pela lógica dos direitos humanos, a sociedade burguesa, uma sociedade liberal baseada nos pensamentos iluministas e na nova lógica que vai surgir com esse novo pensamento liberal, e por último, certo, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, que é a base de sustentação do pensamento da Revolução Francesa. Certo? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.